envolvendo Cara, isso. isso é uma polêmica, porque nem eu entendo direito, né? Esse que é o negócio. Só pra você ter uma ideia, quando eu entrei no MBL, isso 2015, eu me entendia como gay. E foi assim que eu me apresentei. Na verdade, não me apresentou, foi arrancado do armário, né? Entendi. Porque o Rubinho, que era o advogado do MBL, ele foi chamado para uma CPI, não sei o que era, CPI da fake news, não sei, não tinha esse termo ainda, fake news, mas era alguma coisa nesse sentido. E o Jean Willis convocou o MBL a participar e se explicar por conta de notícias falsas, etc. E aí, no meio do negócio, o Jean Willis disse que o MBL era um movimento fascista, preconceituoso e tal. E aí eu tava assistindo, tipo, meio que na plateia e o Rubinho lá prestando depoimento. E aí, no meio do depoimento, ele fala, não, nós não somos um movimento preconceituoso, nós temos pessoas negras, gays, inclusive está aqui na plateia, apontou pra mim, o Holiday, que é negro e gay. Mas eu não tinha falado pra ninguém que eu era gay, né? Aí fiquei de meio assim, estatelado e tal. Mas depois de um tempo, falei, foda-se, tá, sou gay mesmo, etc. Só que o que aconteceu? Isso foi em 2015. A galera se importa, hoje em dia, se alguém fala que é gay? Tipo... Porque eu não consigo entender porque alguém se importa, entendeu? Hoje em dia. Não, se importa pelo seguinte, na questão política, né? Porque eu sou de direita. Então, tem muito essa coisa do tipo, na direita só tem homofóbico. Então, quando você se coloca como alguém de direita que é gay, aí você gera um choque. Quebra um estereótipo, né? Exatamente. Mas eu acho que aquela reação homofóbica do tipo, só pela pessoa ser gay, eu não vi tanto na minha vida. Talvez, assim, um pouco mais na minha família que mora no interior da Bahia. Entendi. No interior do Nordeste, especificamente, eu acho que ainda é uma coisa muito pesada. O Nordeste ainda tem muito machismo. Tem uma cultura muito machista e tal. Eu sei disso porque minha namorada é sergipana, então ela que fala isso pra mim. Eu tô só... Não, mas ela realmente, viveu isso. Tá realmente, eu percebo isso muito lá. Tanto que as pessoas da minha família, teve uns 2 ou 3 que eu conheço, que se assumiram gays e que eram de lá, vieram para São Paulo assim que se assumiram. Fugir do preconceito. Não conseguiam ter uma vida social saudável ali. Para você ter uma vida social saudável, você tem que estar dentro do armário. Bom, mas o ponto é o seguinte. Poucos meses depois daquilo, eu conheci uma amiga, que é minha amiga até hoje, e a gente se tornou muito amigo. Tipo assim, aquela coisa... Não. Aquela coisa amigo gay e mulher mesmo. Amigo gay é tipo, menina, não sabe porque eu fiquei ontem. Tá, não sei o que. E foi indo, essa coisa. Por meses. Só amizade, pura amizade. Até que um dia, vai um skin ali, dá não sei o que lá. E aí eu fiquei com ela. Só que nesse ficar com ela, cara, eu juro, nunca mais nós paramos. Foram tipo 5, 6 anos. Caralho! 6 fucking anos. Até que no meio desses 6 anos a gente começou a namorar de verdade. E namoramos por uns 2 anos, 3 anos. Desses 6. Exatamente, desses 6. E aí, só que sim, eu ficava indo e voltando com ela, porque isso era muito confuso na minha cabeça. Porque na minha cabeça eu tinha que estar dentro da porra de uma caixa. Então, eu era gay, ou eu era hétero, cara. Não, pô, LGBT tem o bi ali, né, então, mas não tinha essa coisa do bi. Eu sempre tinha essa coisa do bi meio, mano, que porra é de bi e tal. Então, na minha cabeça, eu tinha que estar em uma daquelas caixinhas. E aí eu tava com ela, mas eu continuava sentindo atração por outros caras. Eu falava, não posso ficar com você porque eu sou gay e tal. Aí depois sentia saudade, aí voltava, aí ficava indo e voltando, etc. Até que na pandemia nós ficamos de vez mesmo pra valer. Mas o ponto é o seguinte, de tantas indas e vindas, ela se cansou e me deu um pé na bunda. Natural, né? Exatamente. Então, existe uma certa bateria. E aí agora eu tô... Chega um momento que ela quer construir uma vida com alguém. Exatamente. E aí agora eu tô solteiro e tal... Só que eu acho que finalmente consegui superar essa coisa da minha bifobia, digamos assim. Então hoje eu me entendo como um cara bi. Mas se você for pesquisar no Google, cara, você dá um nó na sua cabeça. Que tem entrevista que eu falo que eu sou gay, aí tem entrevista que eu falo que eu sou bi, aí tem entrevista que eu falo que eu sou gay, mas fiquei com uma mulher, aí tipo... porque foi naquele período que eu fiquei meio confuso. Mas no hoje... fim, ninguém se importa de verdade com quem você fez, né? Exatamente. De verdade. A grande questão é que eu só
tenho que me explicar sobre essas coisas porque eu sou um político. Sim. Essa é a grande questão. Porque vira politizado. Porque vira política por conta dessa coisa. Mas como é que é esse negócio de ser gay, ser de direita? Não entendo. Então tem muitos jornalistas que não entendem isso mesmo. Tipo, eles acham que a direita ela é essencialmente homofóbica. E aí quando você vira pro cara e fala, não, a gente defende a liberdade individual das pessoas fazerem o que quiser com a própria vida, dane-se o que ela faz. Tem muito a ver com ser gay também. Né? Exatamente. Então acho que é por isso que politiza muita coisa. E é por isso que essa coisa do bi, é gay, etc., fica tão em pauta, assim, acho que é... E de onde vinha a sua bifobia? Por que você era bifóbico? Cara, eu não sei, acho que era falta de conhecimento mesmo. Porque eu nunca tive amigos bis. Eu tive amigos que eram gays ou héteros. Tipo, na minha cabeça não entrava. Você acha que a bifobia existe, é uma questão cultural? Eu acho que é essa coisa. Coletivo. Existe uma bifobia na sociedade LGBT? Sim. Eu acho que tem isso. Porque todas as vezes que eu falo pros meus amigos gays que eu tive uma namorada, é tipo um xingamento. Como assim? Isso não existe! Você tá maluco? Larga disso, tal, não sei o quê. É como se fosse uma ofensa mesmo. Extraiu o movimento, cara. Você era só pau, não tinha que ter duas vezes, né? Porque eu já era de direito, que já tá meio errado. Aí ainda pega uma mulher, rapaz. Aí já não é, já. Tira daqui sua carteirinha de gay. Aí virou zona. Pode crer. Eu acho meio bizarro isso aí. Eu acho bizarro porque as pessoas se preocupam ainda com que as outras pessoas transam. Se ela não tá transando com criança, foda-se. Exatamente. Transa com quem você quiser, tá ligado? Exatamente. E eu não consigo entender por que a direita... Por que um lado político tem que ser o lado que é a favor de um... Isso é bizarro. Isso é bizarro. Tipo, se você só gosta de pessoas do mesmo sexo, então você tem que se prender a uma ideologia. Na verdade, eles fazem isso com a cor da pele também, né? Foi a minha primeira grande discussão, né? Essa coisa das cotas raciais e tal. Como que você se libertou? Porque existe um curral que muitas pessoas que são de minoria são colocadas por um sistema gigantesco de mídia e tal... que fazem elas pensarem de um jeito, digamos assim. Como que você se libertou de pensar... Como você se libertou da cartilha? Você já foi da cartilha em algum momento? Você se sentia, tipo... se identificava com essas pautas de extrema esquerda há algum tempo e se transformou em direita ou você sempre foi de direita? Eu tive um período muito, muito, muito curto de esquerda, assim, que foi na eleição de 2010. Eu me lembro especificamente dela porque foi quando o Plínio de Arruda Sampaio foi o candidato do PSOL. E, mano, ele se destacou, ele era tipo um Daciolo das eleições de 2010, só que inteligente, né? Eu acho o Daciolo inteligente pra caralho. E foi naquela época que eu comecei a me interessar por política. Só que como o Plínio, ele se destacava no debate, então eu só prestava atenção no que ele falava, porque a Dilma era chato pra caralho, Serra nem se fala. Então eu só ouvia o que ele falava. Então acho que assim, foram alguns meses de extrema esquerda, etc. Mas foi naquele mesmo ano também que, graças a um professor, e eu sempre digo isso, porque é muito interessante a história, era um professor petista, de esquerda, mas que, de certa forma, me libertou dessa cartilha, ou não deixou que eu me virasse um aderente a ela, um fã dessa cartilha. Porque, pelo seguinte, estava acabando o ano escolar e a gente ia entrar no ensino médio. Em 2010 eu estava na antiga 8ª série, que seria hoje o 9º ano. Ele falou, agora que vocês vão entrar no ensino médio, vocês precisam começar a se preocupar com o Enem, vestibular e tal. E ele falou de uma maneira para provocar, porque ele falou isso seguido da seguinte frase: menos o Fernando, o fulano e o Cicrano. E apontou para as pessoas negras da sala. Porque vocês têm as cotas. Como assim a gente tem as cotas? Vocês são negros, vocês têm vaga reservada, aí vocês não precisam se esforçar tanto pro vestibular. Caralho, meteu essa, cara de esquerda. Mano, na lata. Aí eu, como assim? Só que sim, ele meteu como uma provocação pra gente perguntar o que eram as cotas. E realmente aconteceu. Não, mas como assim? O que são as cotas e tal, não sei o quê. Só que aquilo transcendeu na minha cabeça. Tipo, não ficou que são as cotas. Ele explicou, dívida histórica, escravidão, blá, blá, blá. Mas não entrava na minha cabeça. Eu, caramba,
Porque o negócio era o seguinte, tinha pessoas brancas na minha sala, e isso é literalmente verdade. Às vezes as pessoas acham que é um exemplo com hipérboles para tentar explicar um negócio, mas não é. genérico de alguma situação imaginária. Tinham duas pessoas brancas, loiras, na minha sala, que moravam em condições muito piores do que as minhas. Nós estudávamos em escola pública, mas, pô, os caras não moravam nem com o pai, nem com a mãe, era a avó que criava. Muitas vezes eles iam pra escola pra comer, porque em casa não tinham comida e tal. Tipo, eu tive vários problemas na minha infância. Meu pai desapareceu, eu fui criado pela minha mãe, cresci muito pobre, favela, mas violência. Sempre tem alguém mais fudido. Mas, porra, tipo, eu nunca tive o problema de, tipo, não tenho o que comer em casa. Tipo, eu não sei o que é isso, eu sempre tive o que comer em casa. Aquelas pessoas iam pra escola pra comer. Eu, às vezes, mano, como eu posso dizer? Eu desfazia da merenda da escola. Tipo, hoje eu não vou comer essa merenda aí, ruim pra casa. Aqueles caras não tinham essa escolha. Eles tinham que comer aquilo porque eu não ia comer nada. E aí, eu vi o professor falando aquilo, mano, mas esses caras estão muito piores do que eu. A capacidade deles se concentrarem na aula é muito menor do que a minha, porque eu tenho um lar um pouco mais estável. Então não entrou na minha cabeça. Aí eu fui pra casa, pesquisei esse negócio da cota e tal. Vi todas as opiniões favoráveis, que são muito mais fáceis de encontrar, até que eu encontrei o Thomas Sowell, que é norte-americano negro, e tem um livro contra as cotas, né, que é Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. E aí ele, em algumas entrevistas, ele fala sobre como isso acabou piorando o preconceito ao invés de melhorar em diversos países. E aí encontrei outros autores, Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo, na época ainda era de direita e tal. Nossa, agora ele deu um 360 assim, deu um 180, na verdade. 180. Deu uma cambalhota e tal. E aí eu comecei a me informar. E aí eu, mano, peguei todos aqueles argumentos, levei pra sala de novo, era um professor de língua portuguesa, então essas discussões mais políticas era quando ele tratava de temas de redação e tal. E aí a gente começou a travar debates, assim, incansáveis e tal. Só que esse debate sobre as cotas foi me levando a outros debates sobre economia e tal. E aí eu fui entendendo que aquelas coisas que eu acreditava eram coisas de direita. E aí eu falei, então eu sou um cara de direita. E sou um cara liberal. Porque eu tenho muitos mais posicionamentos liberais do que conservadores. Hoje eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, naquela época eu entendi daquela forma. E foi assim que eu me formei. E o mais engraçado esse professor, por mais que ele viu essa minha tendência de ir formando ideias à direita, em um momento ele falou, pô, você tá indo pra um caminho errado, essas ideias são fascistas, essas ideias, mano, que legal, tem que se livrar delas, etc. Não, ele ia e me estimulava. Porque quando eu perdi um debate, claro que eu ia perder, porque ele era um professor, ele sabia mais do que eu. Ele não era uma coisa do tipo, tá vendo, você tá errado? Não, volta lá, pesquisa novos argumentos e traz aqui que a gente continua o debate. Então isso foi muito bom. E foi o único professor que eu tive assim, né? Os outros eram sempre uma coisa mais de confronto. Mas eu já tinha as minhas opiniões formadas. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.